Quero trazer uma ilustração para vocês aqui de uma família com muros destruídos, de uma família que se transformou numa espécie de cidade destruída. Em Neemias, quero compartilhar com vocês a respeito da reconstrução dos muros, mas antes quero tentar ilustrar um pouco o que seria uma família destruída, uma pessoa que teve seus muros, a sua cidade destruída. Eu conheci um casal que se casou, foram muito felizes no casamento, mas gradativamente eles foram permitindo que coisas ruins, que uma ferrugem se instalasse, como uma ferrugem que se instala no portão. E que se você não lixar e pintar, vai corroendo todo o portão até que perde o portão. E esse casal foi permitindo que ferrugens se instalassem nele. E aí começou então um período de discussões, de brigas cada vez mais fortes, períodos onde eles estavam de mal, períodos cada vez maiores, até que a crise se intensificou e culminou em um divórcio. Esse divórcio resultou em feridas, em feridas emocionais muito grandes, trouxe prejuízo no âmbito financeiro, eles tinham uma casa própria, tiveram que vender a casa depois. Eu não sei se você já viu esse filme, e eles vendem uma casa e nenhum dos dois conseguem então comprar uma outra casa, e acaba que ficam os dois de aluguel e perdem o bem, a casa própria, e também ficaram com uma série de feridas emocionais, prejuízos familiares, prejuízos financeiros, materiais, prejuízos emocionais, uma família destruída, uma casa destruída. Eu quero fazer um paralelo aqui com os muros destruídos, com uma cidade destruída. Neemias foi usado por Deus, trazido lá do reino dos persas, de volta para a sua terra, para ser instrumento de Deus para a restauração de muros. E eu quero falar sobre isso essa noite, sobre restauração de coisas, de pessoas, de situações, de bens, de objetos, de sentimentos que foram destruídos pelo maligno, mas que sob a ordem do Senhor, sob a administração do Senhor, sob o cuidado do Senhor sobre nossas vidas, podem ser restabelecidos, podem ser restaurados. João 10,10 nos adverte que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. E muitas pessoas têm vivido, infelizmente, esse versículo. Têm sido roubadas, têm sido mortas, têm visto os seus mortos e têm sido destruídos pelo inimigo. Mas Jesus vem para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Essa vida de Jesus, essa vida abundante de Jesus, ainda está disponível para você nos dias de hoje. Eu quero viver essa abundância. Mas onde houve essa destruição, eu gostaria que você dissesse assim: eu quero que haja reconstrução na minha vida. Certa vez eu bati um carro, e esse carro não deu perca total. Eu não joguei ele fora, eu consertei esse carro, e ele ficou bonzinho. Talvez um pouco assim, né, meio desalinhado, mas ficou bom. E talvez nessa tua vida tu tenha sofrido impactos, tu tenha sido ferido, tu tenha sido ferida, machucada, sofrido prejuízo, destruições em diversas coisas diferentes. Mas o Senhor, Ele tem poder para trazer restauração. E eu queria que você cresce em um Deus de restauração, em um Deus que tem poder para restaurar em tua vida aquilo que foi destruído, aquilo que foi consumido pelo gafanhoto, aquilo no qual o diabo petecou tudo. Mas o Senhor vem para restaurar. Neemias capítulo 1 diz assim, palavra de Neemias, filho de Ecalias: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me disseram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro
e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram queimadas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vou até esse versículo apenas. Vemos aqui, eu não vou ler todos os capítulos de Neemias, nem vou contar a história completa em pormenores, senão eu ia precisar de vários dias aqui compartilhando. Quero trazer princípios, ponderações a respeito desse texto, porque eu tenho certeza absoluta que tem inúmeras aplicações às nossas vidas nos dias de hoje. Estamos diante aqui de uma cidade que foi destruída, de uma cidade com muros destruídos. Hoje nem tanto, mas naquela época, naquele contexto, a cidade possuir muros fortificados, era importantíssimo para a preservação da cidade. Mas essa cidade estava destruída. O ideal era a cidade bela, bonita, com muros levantados, mas não era isso que nós estávamos vendo. Eu queria que todos vocês que estão aqui pudessem testemunhar: a minha casa, a minha vida, a minha cidade está bela, está ornamentada, está bonita, estamos felizes e não há destruição. Mas infelizmente há muitas pessoas que estão vivendo uma destruição em sua vida. Destruição em diferentes níveis, destruição em diferentes áreas. Muitas vezes com o dedinho do Satanás ali no meio. E agora, diante dessa destruição que eu estou vivendo, de um casamento que está por um fio, de uma vida financeira que não sai do vermelho, diante de uma vida espiritual que, apesar de insistentemente tentar se levantar, se vê praticando os mesmos pecados dia após dia, o que fazer? Diante de muros destruídos, de uma cidade destruída, tu podes simplesmente se sentar e ficar se lamentando da vida, o resto da vida, choramingando, ou você pode se levantar e dizer: vou reconstruir os muros. Com a força de Cristo Jesus, com a mão de Cristo Jesus, nós vamos reconstruir esses muros. Queridos, se houve reveses, se aconteceram reveses em tua vida, saiba que hoje você pode assumir uma nova postura em sua vida, e não apenas se lamentar porque não há ninguém que te jogue no tanque, ao longo desses 38 anos, mas assumir uma nova postura e dizer: a partir de hoje, eu inicio um projeto, com a bênção do Senhor, para a reconstrução dos meus muros. Como estão os seus muros? Estão bem? Estão beleza? Estão ok? Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos, que não haviam reconhecido ele, estavam a certa distância do barco. Jesus perguntou: e aí, vocês pescaram alguma coisa? E os discípulos: pescamos nada. Pescador, às vezes, não sei porquê, tem fama de contar umas inverdades, né? Eles podiam dizer: não, aqui está cheio de peixe aqui, só os grandes. Mas não, reconheceram que não estava boa a pescaria. E Jesus então dá uma palavra. E é importante nós reconhecermos os nossos sucessos, mas é importante você reconhecer também quando as coisas não estão indo bem. É importante você reconhecer que realmente a criação do filho está fugindo ao controle, ou que a sua vida espiritual não está como você queria, não estava mais vivendo o primeiro amor. E você reconhecer isso é um importante passo para você poder vencer isso. Quando você vai para uma reunião dos alcoólicos anônimos, você vai ver que um dos passos, dos importantes passos lá do AA, é reconhecer que perdeu a luta para a bebida, que não consegue mais vencer a bebida sozinho. Reconhecer o seu pecado, a sua fragilidade, é algo importantíssimo para que você possa superar isso. Ao analisarmos aqui, ao refletirmos sobre a construção, a reconstrução dos muros de Jerusalém, inevitavelmente nós temos que falar de Neemias, uma pessoa fundamental aqui para a reconstrução desses muros. Logicamente, a pessoa mais importante de todas é Deus.
E Deus sempre foi e sempre vai ser. Mas quero falar também de uma pessoa que é responsável por algo. Deus é responsável pela sua vida, por tuas bênçãos, pela tua vitória, certo? Mas, querido, tem umas decisões que você tem que tomar. Tem hora que você tem que arregaçar as mangas, tomar uma decisão e agir. Neemias, nós lemos aqui que ele ficou sabendo ali do estado como estava ali a sua cidade. Ele chorou, sofreu, orou, buscou em Deus respostas e Deus deu a resposta. E ele se sentiu movido a voltar à sua terra e trabalhar para a reconstrução dos muros. Ele tomou uma decisão, ele agiu. E eu gosto muito, quando depois de uma pregação, depois de um momento de reflexão ou de oração, as pessoas tomam decisões. Elas decidem agir em determinada maneira, agir para alcançar determinado objetivo. E nós vemos Neemias com um papel fundamental nisso. Ele foi o líder ali daquela reconstrução. Você deve submeter a sua vida a Deus. Mas por outro lado, você é o líder da tua vida. A primeira pessoa que você tem que liderar, e talvez a mais difícil que você tem para liderar, é você mesmo. Às vezes nós conseguimos dar conselhos para os outros e não damos o mesmo conselho para a gente. Talvez se eu perguntar para você, me diga aí 5 conselhos para eu emagrecer. Aí você diga, pare de tomar refrigerante, pare de comer carne gorda, pare de comer fritura, e você faz isso tudo. Às vezes você sabe qual conselho dar para os outros, mas simplesmente não pratica. É fácil, às vezes, administrar a vida dos outros. Mas eu tenho certeza que Deus está te chamando para você administrar a tua própria vida também. Para você começar a dar decisões, a dar ordens para si próprio. E nós vemos aqui esse Neemias que eu queria que você fosse o Neemias da sua vida. E tomasse as decisões. Porque tem gente que pega um volante do carro e entrega para outra pessoa. Tipo, tira o volante assim, entrega o volante da própria vida. Existem pessoas que têm seguido a política do Zeca Pagodinho. Que vocês sabem qual é, né? Qual é? Eu queria ver se fosse o hino diante do trono, vocês iam lembrar do verso assim, tão velozmente. Deixa a vida me levar, a vida leva. Tem gente que está assim, né? Deixa a vida me levar. Não toma decisões importantes, diante de problemas, não busca nova estratégia, não muda a vida, não faz acontecer, simplesmente espera acontecer. E que você possa tomar essas decisões, as decisões que forem necessárias. Compreender que você tem um volante ali e você vai colocar na direção certa. Talvez você está andando na direção certa, errada, mas se você hoje simplesmente mudar a direção, já vai ser ótimo. Melhor você andar na direção certa do que correr na direção errada. Então vamos olhar para Neemias, se inspirar em Neemias. E quando você olha para a história de Neemias, você percebe uma primeira coisa. Neemias era alguém que tinha um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus. Tudo na vida cristã, tudo na minha vida é decorrente de um relacionamento meu com Deus. Antes de tudo, antes de qualquer construção, antes de qualquer reconstrução, antes de decisões, nós devemos primar pelo nosso relacionamento com Deus. Antes de eu querer muros altos, torres altas na minha cidade, eu tenho que olhar para o meu relacionamento com Deus, como ele está. Como está meu altar de adoração. E isso Neemias viveu em sua vida. Nós vamos ver em vários momentos Neemias se dedicando em oração. Voltando o seu coração para o Senhor, buscando no Senhor respostas, buscando no Senhor a direção, buscando no Senhor autorização, porque às vezes nós fazemos tudo do nosso jeito, e depois, se a gente sente que as coisas vão dar errado, aí a gente se ajoelha, oh Deus, tudo bem, lembra de mim? É que eu tomei uma série de decisões e agora parece que elas não estão dando certo, e eu queria a sua ajuda para que pudesse dar certo. Agora, devemos buscar primeiro o reino de Deus. Lendo o texto, nós vemos, versículo 4, que Neemias chorou na presença do Senhor. Existem choros bons e choros ruins. Se você toma 6 doses de 51
vai escutar Amado Batista e vai chorar ali, por causa que a sua namorada foi para Pequim e não volta mais, esse choro é um choro horrível. Mas o choro na presença de Deus é um choro bom. Inclusive, quando a gente chora no culto, né, a gente volta para casa e não, hoje o culto foi uma bênção. Como é que a gente explica isso, né? Quando chora, o culto é bom. Então, quando ri, não sei. Neemias chorou, separou um tempo de choro. O choro acontece em nossas vidas. Não é pecado chorar, Jesus não repreendeu o choro, mas você não pode ficar a vida toda chorando também, não. Chegou uma hora que Neemias parou de chorar, enxugou o canto do olho. Tudo bem, já chorei, já orei, mas agora é a hora de eu pegar na enxada e trabalhar. Porque tem gente que fica o resto da vida sentado sobre os cacos da vida, chorando, e não se levanta, não olha para frente. Você olha, realmente vê o que aconteceu, tudo bem, caímos, ferimos, tudo mais. Mas agora vamos olhar para frente e vamos numa nova direção. Vamos vencer esse momento do choro. Esse momento do choro, ele existe, ele é até necessário, mas você tem que vencer ele. E você que está nesse momento do choro, do lamento, preste atenção, senão já é hora de vencer esse momento e partir para ações. Neemias era copeiro do rei, era um homem confiável, um homem da confiança do rei. E essa questão do alimento, da alimentação do rei era complicada, por quê? Porque o pessoal tinha a fama de querer envenenar o rei. Então eles deixavam para ser copeiro do rei pessoas que fossem da confiança. Neemias era um homem confiável. Queridos, eu não tenho vergonha de Jesus Cristo, de forma nenhuma. Jesus Cristo é o meu Senhor. Um dia eu estava em um almoço, e nesse almoço havia, salvo engano, 2 promotores de justiça, 2 oficiais de justiça e um juiz. Estávamos todos juntos almoçando no intervalo de um tribunal do júri, e eu falei a respeito de como Jesus tinha impactado o meu coração, e como eu me tornei uma pessoa apaixonada por Jesus Cristo. Pois é, doutores, isso impactou a minha vida demais mesmo. Não tenho vergonha de Jesus. Mas às vezes eu tenho vergonha assim de dizer que eu sou evangélico, por causa que é tanto evangélico picareta. Da palavra eu não tenho vergonha. Tanto evangélico aí que se a pessoa disser que é evangélico, o comerciante não pega mais o cheque. Porque as pessoas não são mais confiáveis. Neemias era alguém confiável. E quando você é um homem de Deus, você se torna uma pessoa confiável. E preste atenção para você zelar por sua reputação também. Você é cristão, você leva o nome de Jesus Cristo em sua vida. Você que deve, pague. Você que falou que vai, vá. Você que deu sua palavra, cumpra. Se tem medo de não cumprir a palavra, então fique em silêncio. Porque é melhor ser senhor do seu silêncio do que escravo de suas palavras. Ele era confiável, assumiu responsabilidades. Essa empreitada, dessa reconstrução, dessa grande obra daquele muro. Eu vou construir, vamos construir esse muro aí. Ele assumiu responsabilidades. Sabia que tem gente que não quer assumir responsabilidade nenhuma no reino de Deus? Não, pastor, eu quero só ficar quietinho aqui, só sentado na minha cadeira, não me chama para nada não. Se quiser, eu até dou um dinheirinho ali e tal, mas não me coloca eu para triscar em nenhuma pessoa, não, que eu não gosto. Queridos, mas não pode ser assim. Não dá para a gente amar o próximo à distância, não. Para a gente amar o próximo, a gente tem que se aproximar, para ministrar e sermos ministrados. Necessário assumirmos responsabilidades. Em uma medida que Deus vai esclarecer para cada um qual vai ser. Mas às vezes nós assumimos responsabilidades com o nosso cachorro, com o nosso poodle, levamos ele para tosa, damos banho nele a cada sei lá quantos dias, apara as unhas, dá até maquiagem, coloca no cachorro, assume o compromisso de alimentar ele, quando vai viajar, coloca ele com alguém de responsabilidade. Assumiríamos responsabilidade com o animal e não assumiríamos responsabilidade com o reino de Deus? O homem de Deus, em uma medida ímpar para cada um, de alguma maneira, assumirá sim responsabilidades com o reino de Deus. Ele assumiu, ele era um homem que tinha uma percepção do tempo de Deus. E eu acho isso muito massa, eu acho isso muito legal, quando o servo de Deus, o cristão, ele tem um feeling,
para perceber o agir de Deus, para perceber a nuvem parando, a nuvem prosseguindo, dizendo: é hora de ficarmos, é hora de ir, é hora de falar, é hora de ficar em silêncio, é hora de agir, é hora de não fazer nada. Como um médico que examina o paciente e diz: dá só um banho de água fria que está resolvido. Ou então diz: temos que internar e dar antibiótico para ele. Um médico que tem essa percepção. E existem pessoas que têm essa percepção espiritual, uma sintonia fina com Deus, e percebem o tempo de Deus, percebem a hora de Deus. Eu quero ser assim. Eu quero ser assim no meu lar. Eu quero ser um pai, um marido que perceba o tempo de Deus para a minha família. Neemias foi assim. Ouvia a voz de Deus, mas ele não ouvia apenas por vaidade. Ele ouvia porque dialogava com Deus, mas ele obedecia à voz de Deus. Não queira ouvir a voz de Deus, se você não quer obedecer a Deus. Vemos Neemias sendo instrumento ali para a restauração daquela cidade, que fora destruída, tiveram os seus muros destruídos. Por que esses muros foram destruídos? Por causa da rebeldia de Israel. Porque Israel se afastou do Senhor. E de uma certa forma nós temos que ficar ligados no que deu causa à destruição, às destruições em nossas vidas. Porque às vezes a gente até fala do diabo, ele tem as responsabilidades dele, mas existem coisas que foram destruídas por omissão nossa. Porque nós agimos equivocadamente. Porque você agiu errado. Então devemos olhar para onde erramos e nos arrependermos. Vemos Neemias, um homem que se tornou referência para o povo de Israel. E como o povo de Deus, como a nossa sociedade, precisam de homens e mulheres de Deus que sejam referências para os demais. Eu quero ser referência onde eu estiver. Eu quero que o meu filho, quando alguém perguntar no colégio o que é a característica de um bom pai, ele dê as minhas características. Eu quero que se um dia quando a minha filha nascer, ou quando eu adotar a minha filha, que eu e a Daiane a gente tem planos de adotar, ela possa dizer: não, mamãe, eu quero casar com um homem igual ao papai. Eu quero ser referência. Que nós busquemos isso não por vaidade, mas como uma consequência na vida do homem de Deus, como consequência na vida da mulher de Deus. Ele abriu mão do conforto do palácio para essa empreitada na reconstrução dos muros. Tanta coisa para falar. Vamos ver aqui. Vou olhar no relógio, não se preocupe, quando chegar a hora adequada, eu encerro a pregação. Na leitura do livro de Neemias, você vai perceber que eles começaram a reconstrução pelas portas dos muros. Eu acho isso engraçado. Começaram pelas portas. E eu, com meu raciocínio lógico, profundo, assim, matemático, eu pensei: as portas servem para quê? Para determinar o que entra e o que sai. Então, já consertando as portas, tem esse valor, simbólico inclusive. Você que é pai, você tem que estar atento às portas da sua casa. Quanto ao que entra na sua casa, quanto ao que sai. Sabia que tem pai que não sabe o que o filho assiste na televisão? Às vezes o menino só tem 5 anos. Está assistindo programas inapropriados e o pai não está nem azul, nem sabe. Não controla as portas, não controla o que entra, não controla o que sai. Devemos estar atentos a isso. Existem pessoas que estão com as portas abertas e têm entrado em casa todo tipo de imundícia. A pessoa tem aceitado. E às vezes isso, coisas assim, vão minando o nosso relacionamento com Deus, vão minando a nossa casa. Nós vemos na leitura de Neemias, não vou ficar citando aqui versículo por versículo não, sugiro a leitura do livro inteiro de Neemias, que o chamado de Neemias ali para aquele povo que estava ali, que tinha voltado do exílio, que estava ali em Jerusalém, era para que todos trabalhassem. Todos aqui vão trabalhar na reconstrução dos muros. Stephanie, você vai trabalhar na reconstrução dos muros. Rodrigo, você também vai trabalhar na reconstrução dos muros. Karina, você também vai trabalhar na reconstrução dos muros. João Pedro, você também vai trabalhar na reconstrução dos muros. Todos foram convidados.
E tem certas coisas assim que para dar certo tem que estar todo mundo ajudando, porque se todo mundo não ajudar, não dá certo não. Você já viu, às vezes, quando a esposa ou o marido quer fazer uma dieta e a esposa ou o marido não entra, é só um que entra? E tipo assim, o marido quer fazer a dieta e a esposa faz uma costela com Coca-Cola, com um monte de fritura. Como é que o marido entra na dieta? O meu pai ele até chamou a atenção da minha mãe agora, não sei porquê. Por outro lado, às vezes você vai ver que, por exemplo, que existem casais que criam juntos o hábito de ir para a academia, que juntos se disciplinam quanto à alimentação, que juntos concordam na criação dos filhos, e juntos é melhor. Quando a igreja trabalha conjuntamente, é melhor. Eu prefiro ser pastor numa igreja de 20 pessoas, e 20 pessoas unidas, do que de 1000 pessoas havendo desunião dentro da igreja. É terrível. Juntos nós trabalharemos mais, melhor, deveríamos trabalhar todos juntos. Capítulo 3, versículo 5, fala que haviam alguns nobres lá, que não quiseram trabalhar, que não quiseram pegar no pesado. Bonito isso, hein? Inclusive rejeitando a orientação dos supervisores. Assim, eu não sei você, mas esse nobre, assim, eu acho que se refere um pouco aos ricos, aos mais ricos ali. Eu não sei vocês, mas eu queria ser rico. Se eu fosse rico, eu não ia achar ruim, não. Se Deus, vou te abençoar com 10 milhões de reais. Eu disse, Senhor, tá certo, eu acho que eu não preciso não, mas eu vou receber. Mas sabia que é perigoso ser rico também. Inclusive a Bíblia diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais difícil. Por exemplo, é difícil para o Felipe ser fiel a Deus. Mas o Cacá ganhando não sei quantos milhões de reais aí por ano, é mais difícil para o Cacá ser fiel. A Bíblia fala dessa dificuldade. Então o rico ele tem que estar atento, tem que ser mais vigilante ainda. E aquele não queria pegar no pesado, não. Irmãos, eu quero que vocês todos se tornem ricos. Mas um dia que você se tornar uma pessoa rica, não comece a faltar o culto de oração, não. Não comece sei lá, não querer mais se misturar com as pessoas, ou às vezes não tomar mais parte na obra do Senhor. Não pode, você tem que trabalhar também. E talvez existam algumas pessoas que eu não alcance, mas que você, nesse teu novo contexto agora, você vai alcançar, inclusive pessoas semelhantes a você, mas não há razão para nós cruzarmos os nossos braços.